A parte teórica a gente vai finalizar por aqui, tá? Agora a gente vai só mostrar ali um exemplo de parametrização. E só lembrando que a gente tem, né, as nossas referências dentro da Siga Wiki. A gente tem dois como fazer, como parametrizar o gerenciador de processos. A gente tem também quais as configurações, né, no ambiente que a gente precisa para utilizar o gerenciador de processos. E a gente também tem uma FAQ com alguns exemplos, certo? Então, vindo aqui para o Cigan, tá? O que eu vou mostrar para vocês? Eu vou acessar aqui o IIS, só para mostrar as aplicações que eu comentei. A gente tem aqui no Cigan, na porta 80, a nossa aplicação Magic Scripts, tá? Que é onde está instalado o broker. A gente tem dentro desse site agendador a nossa aplicação Scheduler, tá? Que é o nosso agendador, nosso servidor, né? Que faz a ligação entre o agendador do Windows e o do Cigan. Deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Dentro da instalação do Cigan, né, a gente possui aqui o CG Implanta. E esse aplicativo, tá, a gente consegue vir aqui em novo site e escolher, por exemplo, o Scheduler. E o Cigan faz essa parametrização ali no IS para a gente, tá? Então, ele é uma forma da gente automatizar, a gente só escolhe, né, em qual site, qual o nome que a gente vai dar para essa aplicação. Então, é uma forma de automatizar essa implantação ali do site em nossas, né, implementações, certo? Depois, né, de estar parametrizado, a gente vai ter aqui no Cigan os nossos servidores, aqui nessa telinha, como eu comentei, como tem lá nos slides. A gente vai ter um servidor de tarefas e a gente vai ter o nosso servidor de aplicação. E aqui na tela do gerenciador de processos é onde a gente cadastra, né, cada uma das aplicações. Esse aqui é um exemplo, né, de avaliação de cotações, que o sistema ele vai fazer uma busca de quais solicitações de materiais foram criadas e possuem itens que não têm cotações cadastradas, então ele pode criar uma cotação para esses itens e já disparar um e-mail, né, para os fornecedores daqueles itens. Então eu vou ativar aqui o agendamento. Vou deixar ativado por enquanto, a gente tem que aguardar um momentinho. Enquanto isso, eu também vou mostrar aqui a questão dos serviços, tá? Vocês vão ver que aqui o serviço do broker está rodando. Esse serviço de baixo é o serviço do GigaSpaces, que seria outra aplicação, né? O broker e o GigaSpace, eles têm a mesma finalidade, tá? Eles são esses aplicativos que fazem o gerenciamento ali do servidor, né? Para atender as requisições. Cada cenário, né, pode-se utilizar um deles. Então, pode ter clientes que vão implementar o GigaSpace, porque ele é, digamos que, mais compatível ao hardware que temos no servidor. Ou a gente pode usar, em alguns casos, o broker. Tá? Aqui, como é uma base de treinamento, é uma base com menos recursos, a gente usa o broker, que, em geral, ele é mais leve. Certo? Aqui, a gente vê que está executando, né? Esse aqui é o monitor do broker. A gente acessa ele através da instalação do Magic XPA. Aqui a gente tem um broker monitor, ó, que abre essa telinha aqui, que ele vai nos dizer, né, qual a aplicação que eu tenho ativa. Eu posso ter várias aplicações, eu posso ter, por exemplo, uma de produção, uma de homologação, várias aplicações diferentes aqui, que seriam portas diferentes. E aqui embaixo ele mostra as requisições que eles receberam. Então, vejo que eu recebi uma requisição aqui para o CG 5050, que é o programa da avaliação de cotações, e eu recebi outra também, certo? Então, vamos ver aqui o log de execuções. A gente vê que ele passou, olha, agora às 9h41, ele passou e disparou alguns e-mails, tá? Então, a gente vê que, olha, esse
fornecedor aqui, né, para essa cotação, ele deu certo o envio de e-mail. Na verdade, ele passou, mas teve uns que ele não conseguiu enviar o e-mail, olha. Para 2 fornecedores, eles não tinham e-mail cadastrado e para 2 eles tinham. Então, agora a gente vai ver lá nessa requisição, né, a solicitação, na verdade, é 37, que foi a que ele listou ali. A gente vai só conferir lá. Solicitações de compras. A gente tem a solicitação 37, que antes ela não tinha nenhuma cotação, né, por exemplo. E o sistema criou, então, cotações ali e disparou o e-mail aqui para esses... para esses fornecedores, certo? Eu vou só mostrar aqui. Esse é o e-mail que a gente recebe, né? Solicitação de cotação da empresa modelo, né? A solicitação 37. Aqui o material que eu tinha naquela solicitação. E esse contato, né? É o contato que estaria cadastrado dentro do contato dessas empresas, certo? Então, esse foi um exemplo aqui, né? Prático. E a gente vê também que ao longo que vai passando, como eu parametrizei de minuto em minuto, né? A gente vê que cada minuto o sistema está disparando uma requisição, né? Desse agendamento. Então, eu posso botar, por exemplo, de meia em meia hora, eu posso botar uma vez por dia para ele fazer essa varredura, né? E o sistema vai ficar executando de tempo em tempo essa tarefa conforme eu parametrizei nessa primeira vez, né? Então, eu não preciso de ação nenhuma. Agora, se eu fechar, por exemplo, o Cigan, né? Isso vai continuar rodando, tá? Então, eu não preciso do Cigan aberto ali para que ele fique executando. Eu só preciso do meu serviço ativo dentro do servidor. Certo? A questão, pessoal, de documentação, tá? Vocês podem conferir. A gente tem aqui dentro da FAQ, né, de BPM Workflow, a gente tem uma página sobre o gerenciador de processos, com algumas questões mais recorrentes, assim, que temos de implementação. Aqui está aquela descrição que eu comentei, que na versão 22.04, que é a mais recente que a gente tem hoje, a versão beta, a gente já tem todas essas funcionalidades aqui. Podem ser acrescentadas mais, né? Como foi, por exemplo, uma sugestão ali do reprocessa ordens e demandas, né? Eu acho que é uma sugestão bem válida de ser acrescentada aqui, para que ele possa ser agendado também. Aqui a gente tem um exemplo do MRP, tá? Até uma coisa bem legal de comentar é que quando o MRP ele executa, ele também dispara um e-mail te avisando, né, qual foi a execução que ocorreu, né, que foi concluído com sucesso, por exemplo. A gente tem como botar aqui nos parâmetros, né, para ele avisar, certo? Então aqui a gente tem essa documentação, além, né, dos como fazer sobre o workflow que eles são citados aqui mesmo. Então aqui a gente tem o como fazer para a gente parametrizar e quais as configurações também que são necessárias, certo? Qualquer dúvida vocês podem consultar essas 3 documentações, né? Ou também os próprios slides ali, né, que ficam disponíveis, certo? E vou só dar uma última passada aqui para ver que, olha, apesar de eu ter fechado o Cigan, né, segue executando aqui normalmente os processos agendados, tá? Então, ficam tendo várias requisições. Claro que dentro do servidor, se eu tiver, nesse meu caso, né, eu só tenho um processo executando, de minuto em minuto. Mas eu posso ter, né, no servidor, diversos processos agendados ali. E daí eu vou poder ver, né, se eu der 2 cliques, qual que ele está executando agora, sabe? Então, através do programa, ele diz... Ó, quando ele fica verdinho é porque ele está em progresso, né? E agora já acabou, executou de novo. Certo? Provavelmente agora, né, ele não está mais achando nenhuma solicitação de materiais, não está mais disparando e-mail, porque aquela que eu tinha já foi criada as cotações, né? Então, mas ele não deixa de ficar avaliando, né, igual.